Renato Kfouri está em São Paulo, é uma das maiores autoridades quando a gente fala de imunização nesse país. Ele é presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele, melhor do que ninguém, pode falar para a gente o risco que a gente está correndo se a gente não vacinar nossas crianças. Né, doutor Renato Kfouri? Muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Risco enorme. Bom dia, Márcia, bom dia, Paulo, bom dia a todos do SCTV. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, né? A gente esquece, né? Na verdade, a geração atual, os pais atuais, eu vou dizer até mais, né? Os profissionais da saúde atualmente que não vivenciaram o que eram essas doenças no passado, não têm noção do que eram doenças como a paralisia infantil, a coqueluche, as meningites. Paralisia infantil, Márcia, por exemplo, no passado, as crianças iam dormir febris e acordavam no dia seguinte sem mexer as perninhas, paralisadas. Era um terror para as famílias, era um temor muito grande. Então, todos buscavam a vacinação de maneira muito enfática. O profissional da saúde recomendava, cobrava a carteira em dia. Era uma preocupação geral de não ver seu filho padecer de uma doença, sofrer por uma doença que podia ser grave, fatal e muitas vezes até com sequelas para o resto da vida. E, felizmente, esse é o grande... as vacinas fazem tanto sucesso, Marcia, eliminam as doenças, que as gerações futuras se questionam, né? Para que vacinar? Doença que nem existe mais, adia, chega no posto não tem saúde, o horário não funciona naquele que atende às suas necessidades, custa caro o deslocamento, a passagem, tem que faltar no meu trabalho. Então, você começa a encontrar, muitas vezes, desculpas, né? Não vamos chamar de desculpas, mas barreiras que, na verdade, são para vacinação, que acabam desmotivando as pessoas a se vacinar. E aí é o perigo, que na hora que você começa a deixar de vacinar e acumula muitas crianças sem a proteção, você cria condições para as doenças voltarem. A polio já voltou lá em Israel, já voltou em Nova York, já foi encontrada em esgoto e circulando no meio ambiente de Londres e outros países europeus. Se nós não tomarmos uma providência de recuperar essa vacinação da criançada, nós vamos ser os próximos aqui a ter registrar casos de polio, infelizmente, no país. O que é o esquema vacinal correto da polio, então? Vamos relembrar a história da... Tem a injeçãozinha, depois tem a gotinha. A gotinha é só reforço, né? Primeiro tem a da injeção. No primeiro ano a gente usa a vacina com vírus morto, que nós chamamos vacina inativada, injetável. São 3 doses com 2, 4 e 6 meses. Então checa lá, quem não tem 3 doses no primeiro ano de vida, precisa completar o quanto antes a vacina da polio. E aí são 2 reforços na vida, 1 ano e 3 meses e 4 anos de idade, essas duas com a gotinha oral. E essas crianças, essas campanhas que a gente faz, indiscriminadas, a gente chama todo mundo para receber uma dose extra, tem 2 objetivos, Márcia. Corrigir aqueles que eventualmente falham, existem raríssimos casos onde a vacina se dá 5 doses e a criança ainda assim não consegue se proteger, o que nós chamamos de uma falha vacinal. Essas gotinhas adicionais corrigem essa falha e mais, protege indiretamente aquele que não pode tomar vacina. Se você dá uma dose ou faz circular o vírus na comunidade num mês de campanha com muita intensidade, imuniza indiretamente toda a coletividade. Foi assim que a gente acabou com a polio aqui na América. Nós estamos sob risco, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, junto com Nicarágua, junto com Venezuela. O país é um dos países de maior risco de reintrodução da doença. É hora de termos todos os esforços para continuarmos livres da polio. Aqui em Santa Catarina os números estão preocupantes. Aí em São Paulo também preocupam? Preocupam o Brasil como um todo. Se a gente olhar para a rotina, Marcial, colocar todas as crianças brasileiras que não têm as 3 doses do primeiro ano de vida, 70% é a cobertura vacinal dessas crianças. Nós temos 3 de cada 10 crianças brasileiras que não têm as 3 doses do primeiro ano de vida. E quando a gente convoca uma campanha como essa, menos de 50% do país compareceu à campanha, ou seja, não atualizou esse calendário vacinal. Então é um risco muito grande. Eu vou mais além, nós baixamos as coberturas vacinais aí durante a pandemia, não só para polio, sarampo, coqueluche, meningite, são doenças que eram tão graves no passado, a difteria, e que agora podem voltar se a gente continuar com essas
coberturas vacinais baixas. É hora de reconquistar e elevar essas coberturas tão desejadas para todos nós. Dá muita tristeza, né, doutor Kifuri? Eu imagino o senhor que trabalha com isso no dia a dia. Eu, como jornalista, eu me lembro de todas as campanhas que cobri, parecia que era uma alegria, as pessoas iam naturalmente, né? Era um dia de festa, era um dia de grandes reportagens, da gente ver o Zé Gotinha, da gente ver as mães levando as crianças. Parece que hoje isso não atrai mais, as pessoas não conseguem entender a importância desse movimento, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade, Márcia, você tem toda a razão. Eram dias de festa, havia uma participação das sociedades, dos Rotary Clubes, das Pastoral da Criança, toda a sociedade envolvida, da comunicação em massa, uma comunicação empática, onde as pessoas se sentiam parte do processo ali de vencimento dessa uma guerra, né? De você participar de uma ação coletiva. Isso realmente mudou. Eu acho que é o grande desafio das imunizações, é a comunicação. Há uma tendência natural do ser humano em buscar proteção, buscar prevenção, quando se sente ameaçado. Assim a gente viu com a Covid, quando chegaram as vacinas, as filas, a gente viu nas epidemias de febre amarela, a corrida para todos tomarem vacina. Passa a epidemia, as vacinas ficam lá no posto, ficam lá nas geladeiras sobrando. Covid todo mundo já arrefeceu o seu ímpeto de se vacinar, as vacinas estão sobrando, vencendo, muitas sendo jogado fora. Então essa é uma comunicação difícil de ser feita, mas a gente precisa fazer. A gente precisa dizer para a população, não é porque a doença acalmou, abrandou, controlou, eliminou aqui da nossa região, que nós estamos livres dela, que nós precisamos parar de vacinar. A polio é um exemplo clássico, nós temos há quase 40 anos sem casos de nenhum de polio e continuamos vacinando, porque senão ela volta. Então não podemos baixar a guarda sob esse risco. E é uma comunicação realmente que a gente vai precisar aprender a fazer em tempos digitais, com comunicadores, com antropólogos, dizer para a população, vacine-se, proteja-se, mesmo não se sentindo ameaçado, não é tarefa fácil. E obrigado sempre por esse espaço que você nos dá para a gente orientar a população. Isso é um papel de todos nós, das sociedades científicas, dos pediatras. Tem coisa pior para nós, perder uma criança numa UTI, ver uma criança sequelada de uma doença que poderia ser evitada com uma vacina barata, segura, disponível gratuitamente para todos. Hoje, perder uma criança por meningite, por sarampo, por tétano, por Covid, porque não tomou uma vacina, para nós já é triste, imagine para a família, né? Então, ninguém quer ver isso, não. Doutor Renato Kifuri, a gente que agradece, Essa aqui é a nossa missão, abrir espaço para esses assuntos importantes. E o senhor estar aqui com a gente é sempre uma honra muito grande. Muito obrigada, um ótimo dia para o senhor, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Lembro que amanhã, Márcia, comemoramos o Dia do Adolescente, né? Outra época importante da gente lembrar da saúde do adolescente, com prevenção de drogas, de inserção em mercado de trabalho, educação sexual, gravidez na adolescência, vacina da adolescência. Vamos aí tratar bem dos nossos adolescentes, tão importante para o nosso futuro. Com certeza, bela lembrança. Que bom que o senhor lembrou e trouxe essa informação para a gente aqui. Ótimo dia para o senhor também, sempre um prazer conversar com o senhor. Até uma próxima oportunidade.